no WhatsApp. Boa noite! A gente não poderia terminar esse curso melhor sem ser dessa forma aqui na Gambiarrita. Rafael, uma coisa que eu não te perguntei, tu tá conseguindo me ver aí de boa e tal, com aquela qualidade da câmera boa e tal? Tá bacana aqui. Tu tá usando a câmera ou tá usando a câmera do notebook? A câmera boa. Normal, aqui de boa. Boa noite, Kelly! Boa noite, Alana! Na luta mais um dia, nosso último dia hoje, viu? Hoje é o dia da gente. Ei, Rafael, hoje a gente vai estar motivando. Rafael, hoje é aquele dia de evangelizar, né, Rafael? Uhum. Antes disso, cadê Kelly? Kelly, olha a minha caneca do Star Wars, como é bonita. Patrick não tem uma caneca do Star Wars. Tomando Micaele, boa noite, Micaele. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, Kelly, mais uma vez, representando aí. Igaraçu, Pernambuco. Gente, coloca a cidade de vocês, tá? Igaraçu, Pernambuco, juntinho nessa última noite. Mas é claro que amanhã também vai estar rolando um vídeo que eu vou gravar junto com o Rafael, dando, né, Rafael, o boa sorte final, não é? Infelizmente, eu e Rafael, nós não iremos fazer correção ao vivo, tá? Porque nós já temos direitos autorais para gravar para uma outra empresa e a gente vai estar gravando para essa outra empresa. Mas tem muitos canais, né, Rafael, que já vão estar fazendo isso, né? E a gente vai acompanhar nas redes sociais, tá? Boa noite, Leonardo. Boa noite, meu amigo Emerson. Boa noite, quem mais por aqui? Opa, mexi aqui. Boa noite, quem mais por aqui? Boa noite, minha amiga Nicole. Boa noite, Nicole. Como é que você tá, amiga? Caroline, boa noite, Caroline. Vamos que vamos. Vamos com tudo. Gente, beleza. Mais uma vez, me perdoem pelo horário de 10 minutos de atraso e eu não coloquei antes a live. Aconteceu um problema aqui com relação à internet. Vocês sabem que isso acontece, não é? Mas estamos aqui, não é, Rafael? Mais uma vez, Rafael, muito boa noite aí e gratidão por fazer parte de todo o projeto, tá? Gente, hoje a gente vai falar pouco e a gente queria escutar mais, né, Rafael? O mais interessante. A gente queria escutar mais, então eu vou estar disponibilizando aqui um link para vocês, caso queiram clicar nesse link e bater um papo aqui comigo e com o Rafael, tá? Dizer quais são teus sonhos, teus objetivos, a gente está aqui para ajudar. Então, sinta-se à vontade para clicar nesse link aí, tá? E prosear aqui um pouco comigo com o Rafael, tá? A gente está aqui para isso. Boa noite aí para o meu amigo Emerson, que está por aqui. O amigo Carlos também está por aqui. Boa noite, vocês aconselham estudar ou descansar amanhã? A gente vai estar dizendo isso daqui a pouquinho, não é, Rafael? Então, segura aí, viu? Porque vai ter a hora que a gente vai estar dizendo para vocês isso, tá? José Rodrigo, boa noite, também do Maranhão. Cadê todo mundo? Todo mundo tá aqui, mano. O que importa é que eu e o Rafael estamos aqui. Gislane, boa noite, Gislane. Ionara, boa noite, Ionara. Boa noite, Gislane. Tô amando essas revisões. Você vai amar hoje, meu amor, porque a cerejinha fica por último. Beleza? Hoje eu fiz 22 anos, sou Tainá. Boa noite, Tainá. E feliz aniversário. Parabéns, viu, querida? Feliz aniversário, Tainá. De vida, tá? Então, gente, sem delongas, a gente vinha essa semana fazendo várias revisões sobre alguns assuntos. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre evolução e seres vivos com relação ao que você pode encontrar na prova de hoje. Eu e Rafael, a gente vai falar 20 minutos só, e o resto a gente vai querer escutar vocês e vai querer dar algumas orientações com relação a domingo, te motivar. Porque o que falta muitas vezes não é, Rafa, é motivar as pessoas, tá? A gente vai estar aqui motivando vocês. Vou deixar Rafael começar hoje. Rafa, bota para arregaçar. Vamos lá, pessoal. Eu trouxe essa questão porque ontem mesmo, estando distante, né? Até peço desculpas a Patrick, mas ontem eu tive um compromisso, não pude participar da live. Mas eu queria trazer algumas questões importantes para vocês que eu acho muito pertinentes na prova de biologia, tá bom? Um detalhe que eu quero dizer para vocês é que logo depois da nossa live aqui, Patrick, tem live minha, tá? Então a gente vai ter live de química também hoje, beleza? Então, olha só, a questão fala o seguinte, ó. Pesquisa genética revela que DNA de índios botocudos é da Polinésia.
Aí ele coloca que descoberta reforça a tese de que os polinésios participaram do povoamento da América e desembarcaram no continente séculos antes do que os europeus. Um artigo publicado na última quinta-feira, 23/10, na revista Current Biology, revelou os resultados obtidos a partir de testes genéticos realizados nos crânios de 2 índios botocudos, que viveram por volta de 1800. Os pesquisadores não encontraram no DNA nenhum traço de ancestralidade de americanos nativos, mas sim de grupos originários da Polinésia. Ele está dizendo aí no texto que esses índios, né, que essa tribo veio aí da Polinésia. Aí ele coloca o seguinte, ó: o resultado do teste representado a seguir contém padrões do DNA de indivíduos da Polinésia, índios botocudos e 3 outros indivíduos. Então ele colocou aqui padrões de DNAs, provavelmente isso aqui é um PCR, tá? Uma reação de cadeia de polimerase. E ele colocou aqui de 3 indivíduos, o dos índios, né? Dessa tribo de índios e dos polinésios, né? Vale lembrar para vocês, pessoal, que esse tipo de teste, o PCR, por exemplo, ele pode ser utilizado para verificação de paternidade, tá? De DNA. Então você pode também utilizar esse rastreio, né? Através de reação de cadeia da polimerase, nesses casos que eu estou explicando para vocês. Além do mais, perícias forenses também utilizam amostras para verificar a semelhança entre dois indivíduos, 2 ou mais indivíduos, utilizando justamente esses testes de cadeia de polimerase. Em resumo, o que é que se faz nesse tipo de teste? Você pega o DNA do indivíduo e amplifica. Quando a gente fala amplificar, muita gente pensa que é deixar maior, mas não é. É fazer réplicas, várias réplicas, para que o sensor do equipamento ele consiga identificar a presença daquele material genético, tá bom? Então é assim que se faz. Aí ele fala assim, ó: com base no resultado da comparação de DNA representada acima, assinale a alternativa correta. Letra A. O indivíduo 1, que é esse indivíduo aqui, apresenta material genético de polinésios e botocudos. Vamos ver, ó. O indivíduo 1, que é esse cara aqui, ó, vamos focar no indivíduo 1. Ele está dizendo que apresenta material genético tanto dos polinésios quanto dos botocudos, ó. Já dá para ver que aqui no começo, ó, ele apresenta material genético dos botocudos, beleza? Aqui no alelo 3, ó, ele já apresenta material genético dos polinésios, beleza? Já aqui no 5, ó, ele já apresenta material genético também dos botocudos. Aqui embaixo, no 6 e no 7, apresenta material genético dos polinésios. E aqui, por último, apresenta material genético dos botocudos. Então, sim, o indivíduo 1 apresenta material genético desses 2 indivíduos. No 2, ele diz assim, ó, que 2 pode ser considerado como ancestral dos botocudos. 2 pode ser considerado ancestral dos botocudos. Não, né? Porque não tem nenhum gene parecido. Então, 2 não pode ser ancestral dele. 3 apresenta alto grau de parentesco com os polinésios. O 3 tem alto grau de parentesco com os polinésios. O primeiro alelo corresponde. Depois disso, quase nenhum praticamente corresponde. Então, não pode ser a letra C. Letra D. 1, 2 e 3 podem ser considerados o mesmo indivíduo. Essa daqui a gente já poderia anular desde o começo, porque para que eles fossem considerados o mesmo indivíduo, eles teriam que ter os alelos todos na mesma posição e de forma igualitária. Ok? Então, é uma questãozinha bem interessante. Eu vi essa questão e achei cara de Enem, é a cara de Enem, esse tipo de questão. Então, resolvi trazer para vocês. Afinal de contas, ontem o Patrick estava falando para vocês sobre genética. Então, trouxe aí algumas questões falando sobre essa temática, porque eu vi ontem que ele deu uma verdadeira palestra, né, sobre o que vai cair de genética na prova do Enem desse ano. Exatamente, né? E ir para a prova domingo sem saber o conceito de evolução e aonde esse conceito de evolução está inserido em questões como essa é um tiro no pé. Essa questão que o Rafael colocou é a questão de PCR, que é uma das mais cotadas a cair recentemente, porque Rafael, é o ápice, não é, Rafael? Isso, né? Sim. Inclusive, a própria identificação de teste, né, que se usa agora na doença que a gente está vivendo, é utilizando essa metodologia de PCR. E isso aí já é utilizado nos testes de paternidade, no caso de investigação criminal, né? A técnica PCR, ela vem hoje desbancando aí tudo mais. Entretanto, de que forma é que a gente pode encontrar evolução e genética
de forma interdisciplinar, de forma casada? Bom, eu falei para vocês ontem que evolução não é um adjetivo. Evolução é um processo. E o objetivo da evolução é tornar os seres vivos adaptados ao lugar que eles sobrevivem. Rafael colocou a questão aí que envolveu aspectos genéticos, e é uma coisa que você tem que saber. Eu sou mais evoluído do que uma formiga? Eu sou mais evoluído do que, por exemplo, um outro animal? Não existe essa de mais ou menos evoluído. O que existe é de mais ou menos adaptado, tá? Então, Darwin Darwin, principalmente, né? Ele propôs a teoria da seleção natural, que descreveu que o fruto dessa adaptação é a seleção natural. Então, acontece uma seleção natural para aquelas espécies que são mais adaptadas. Então, seleciona as espécies mais adaptadas. Eu vou responder uma questão que não tem tanta relação com isso, mas é importante que vocês saibam esses conceitos de evolução, tá? Porque muitas vezes você espera que você vai encontrar na prova algo mais tecnicista ligado à evolução e a seres vivos, quando na verdade não cai algo mais amplo, tá? Rafa, coloca na próxima pergunta aí, por gentileza, tá? Olha só. Os espermatozoides, o espermatozoide fecunda o óvulo e forma uma única célula denominada zigoto. O zigoto sofre várias clivagens e forma a mórula, que evolui a blástula. Olha aonde é que o nome evolução tá. O que é que significa evolução? Mudança, tá? Que mudou para blástula. Evolução significa mudança. Algumas pesquisas utilizando embriões visam isolar células-tronco nesse estágio de desenvolvimento, porque elas apresentam potencial. Então, células-tronco, que é uma temática extremamente atual, o que é que elas apresentam? Aí existem diversos tipos de células-tronco, tá? Mas o princípio geral das células-tronco é ter a capacidade de se tornar outra célula. Patrick, então eu achava que existia apenas um tipo de célula-tronco. Não, existem vários tipos de células-tronco. Tem a célula-tronco totipotencial, tem a célula-tronco pluripotencial e tem a célula-tronco multipotencial. A célula-tronco totipotencial e pluripotencial são células-tronco que nós chamamos de embrionárias. Totipotencial e pluripotencial são células embrionárias. Já as células-tronco adultas são as células-tronco multipotenciais. Então, eu tenho a TOT, eu tenho a pluri. TOT e pluri são embrionárias. A multipotencial é a adulta. E qual é a diferença delas? As células totipotenciais, elas podem gerar qualquer tipo de coisa. A totipotencial, ela tem uma diferenciação ilimitada. Ela pode originar qualquer tipo de coisa e pode originar anexos embrionários. Já as células-tronco pluripotentes, elas podem originar muita coisa, mas não podem originar anexo embrionário. Então, a única célula-tronco que pode originar anexo embrionário, Rafael, é a célula-tronco totipotencial. A pluripotencial, mesmo sendo embrionária, que já surge depois da fase de blastocisto, por exemplo, ou seja, num estágio de desenvolvimento de mais tempo. E as células-tronco adultas, que são as multipotenciais,
elas podem originar apenas algumas células. E é bem provável que célula-tronco vá cair na sua prova domingo. Então, eu tenho o seguinte, tá? Algumas pesquisas utilizando embriões visam isolar células-tronco nesse estágio de desenvolvimento, porque elas apresentam potencial. Beleza. Totipotente, diferenciando-se em alguns poucos tipos. Não, a gente acabou de ver que totipotente pode virar qualquer coisa. Pluripotente tem potencial mais restrito de diferenciação do que as células multipotentes? Não. Elas têm um potencial maior do que a multipotente. Qual é a sequência? Tot é tudo, pluri é quase tudo e multi é apenas umas. Totipotente, apresentando capacidade de diferenciação limitado. Não, eu acabei de dizer, é ilimitado. Letra D. Pluripotente, sendo mais restrita a capacidade de diferenciação do que as totipotentes, verdade. E apresentando potencial maior em relação às multipotentes. Rafael, parece que essa explicação que eu dei, ela trouxe exatamente, não foi? A resposta, né? Totipotente pode virar qualquer coisa, pluripotente pode virar quase tudo, menos anexo embrionário, e a multipotente tem uma quantidade bem baixa de coisas que podem se formar. Portanto, a letra D é a opção correta. Mandem perguntas, pessoal. Minha gente, a hora é hoje, viu? Mandem perguntas, a hora é hoje. A hora é hoje, mandem perguntas, porque Rafael vai responder agora a última pergunta e a gente vai conversar com vocês. É um bate-papo com vocês hoje aí, para te motivar para poder fazer uma boa prova domingo. Exatamente. Então, para a gente encerrar com chave de ouro, eu coloquei para vocês aqui uma questão com nível um pouquinho mais alto, não em relação o assunto em si, mas em relação à interpretação da questão, né, Patrick? Porque a gente sabe que a grande dificuldade que esses alunos têm durante a prova do Enem é a interpretação de texto. E é o que a gente sempre bate na tecla aqui, eu e Patrick, a gente sempre fala disso, e eu vejo poucos professores, né, especialmente aqui dentro da plataforma, falando sobre isso, porque a gente não pode enfatizar só biologia. A gente não pode achar que o aluno que sabe só biologia vai se dar super bem no contexto Enem. Eu não vou falar nem prova, pessoal, vou falar contexto. Porque o Enem, ele envolve todo um contexto. Ele envolve um contexto social, ele envolve um contexto psicológico, ele envolve um contexto pessoal. E dentro do contexto técnico, não envolve apenas a sua disciplina, né? Não envolve apenas biologia, não envolve apenas química. Envolve também outras situações que são super interessantes. Eu vi agora que Leonardo, Patrick, tanto Leonardo quanto Júlia deixaram duas perguntas. Leonardo e Júlia, segura aí que ao final dessa questão a gente vai responder todas as perguntas e vai conversar com vocês logo em seguida, tá bom? Não se preocupa que a pergunta de vocês vai ser respondida. Então diz o seguinte, ó, um paciente com câncer sanguíneo, linfoma, do tipo linfoma, tá? E infectado por HIV, fez quimioterapia e recebeu um transplante de células-tronco da medula óssea de um doador resistente ao HIV. Então, preste atenção o que aconteceu. Tinha uma pessoa que tinha uma resistência ao HIV. Professor, isso existe? Existe, pessoal. Existem pessoas que não se contaminam com o HIV, tá? Que são resistentes a esse vírus. São muito raras, mas existem, tá bom? E ele recebeu essa medula óssea, né? Essas células-tronco da medula óssea, em um paciente que tem um câncer, né? No caso, o linfoma, e está contaminado com HIV. Então, como resultado, tanto o câncer como o HIV retroagiram nesse paciente. Olha que bacana, o paciente teve uma regressão da doença. O receptor mais usado pelo HIV para entrar nas células do corpo é o CCR5. Esse receptor, só a critério de curiosidade de vocês, tá? Ele está na superfície dos linfócitos TCD4+, que são linfócitos responsáveis pelo reconhecimento de antígenos que entram dentro do seu corpo, tá? Um pequeno número de pessoas resistentes ao HIV tem 2 cópias mutadas do gene do receptor CCR5. Então, ó,
um pequeno número de pessoas resistentes tem 2 cópias mutadas do gene do receptor CCR5. Isso significa que o vírus não pode penetrar nas células sanguíneas do corpo, que costumam ser infectadas. O paciente recebeu células-tronco da medula óssea de um doador que tem essa mutação genética específica, o que fez com que também ficasse resistente ao HIV. Então, aqui estava na BBC, né? Em março de 2019, isso foi adaptado. Então, a terapia celular, a que o contexto se refere. Letra A. Permitirá que eventuais futuros filhos do paciente transplantado também possuam células resistentes à infecção do HIV? Não. Por quê, professor? Porque o que acontece? Ele não recebeu o gene incorporado ao seu DNA. Porque lembre, qual é a característica básica de hereditariedade? Diga aí para ti, qual é a característica básica de hereditariedade? Para que uma transmissão aconteça. E exatamente, a gente precisa transmitir esse gene de pai para filho, né? De pessoas para pessoas. Então, se você tivesse essa característica de hereditariedade, qualquer pessoa que tivesse esse gene resistente, essa característica de resistência ao HIV, seria transmitida de pai para filho. Então, você não teria poucas pessoas, você teria muita gente já, né? Porque essas pessoas iriam se reproduzindo e essa característica de resistência ia aparecendo diante da comunidade, tá? Então, não é isso que acontece. B, possibilitou a produção pelas células sanguíneas do paciente após o transplante de receptores CCR5 às quais o vírus HIV não se liga. Verdadeiro. Qual é o mecanismo que ele fala no texto de contaminação, né, de infecção do HIV? Ele se liga nesse receptor, que é um receptor que está presente nos linfócitos. Eu falei disso para vocês. E os linfócitos estão onde? No sangue, ok? Então, esse receptorzinho aqui, no qual o HIV se liga para penetrar na célula, ele vai ser um receptor que vai ser expresso em uma característica molecular diferente. Isso não significa dizer que aquele gene incorporado, não significa dizer que aquele gene foi incorporado ao DNA da célula, mas sim que vai gerar uma expressão desse gene de resistência. Isso não significa ser hereditário, tá? Letra C. Promoveu mutações no gene CCR5 das células do paciente, ocasionando a produção da proteína a qual o HIV não se liga. Não, o HIV não se liga nessa proteína, se liga justamente no receptor, tá bom? D. Gerou novos alelos mutantes. Aqui já dá para a gente parar de ler, porque para ele gerar esse par de alelos mutantes, teria que ser uma mutação a nível direto, por exemplo, uma radiação dentro do DNA poderia causar esse tipo de problema, mas aqui com transfusão sanguínea, de jeito nenhum. Letra E. Confirma que o alelo mutante que confere resistência à infecção do HIV é dominante sobre o alelo selvagem do gene do CCR5. Não. Se ele fosse dominante, essa característica seria passada para todos os descendentes das pessoas que são resistentes ao HIV. Então, veja, é uma questão, Patrick, que traz um conteúdo muito específico, mas que você precisa dos conceitos que você falou ontem de genética. Você precisa entender essa característica de predominância. Você precisa entender as características de primeira lei de Mendel. Você precisa entender a transmissão de genes dominantes e genes recessivos. Isso é muito importante diante da sua prova do Enem e é uma coisa muito atual. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente, há uns 2, 3 meses atrás, a vacina do HIV entrou na última fase de testes, na fase 3 de testes, tá? Então, é possível que esse tipo de temática apareça na tua prova do Enem, especialmente no momento em que a gente está vivendo, né, não? Exatamente, Rafael. Então, a questão que envolve um conteúdo mais complexo, mas que traz subsídios, porque quem está aqui, às vezes é aquele estudante que já sabe de muita coisa e quer cerejinha do bolo para outras coisas que, de fato, contribuem mais ainda para o processo de aprendizagem. Então, a gente não poderia terminar melhor do que uma questão mais complexa, né, Rafael? Exatamente. Gente, bom, foram quase 5 meses de curso, tá?
a gente começou o curso para a prova do Enem. Nós começamos o curso, eu vou até dizer aqui para vocês quando foi que esse curso começou, tá? Esse curso começou... Assim, a gente fica um pouco emocionado, Rafael, porque quando termina, né, Rafael? Quando termina, é o fim de mais um ciclo, né, Rafael? A gente começou e foi até o final, né, cara? Exatamente. O curso começou no dia 20 de agosto, olha só. E o pior, né, mano? Assim, o pior não, a questão é que muita gente não entende, e eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, é que a gente tem a escolha de não fazer, né? A gente tem a escolha a gente tem a escolha de não fazer, e assim, a gente faz e faz com muito carinho mesmo, a gente se esforça. Patrick sabe aí da minha rotina, eu sei da rotina dele, que é uma rotina muito intensa, a gente se esforça pra caramba pra tentar oferecer o máximo que a gente pode, né, mano? Assim, quem conhece a gente pessoalmente sabe que isso aqui que a gente fala aqui é como a gente é na sala de aula mesmo, né? Sala de aula, mano. Então, mano, bicho, foram aí ao todo mais de... deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E a gente... Ó, gente, eu não tô mentindo, não, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Aqui, ó, é o planejamento do curso, ó. E o dia... era dia 21, que no caso o dia 21 foi ontem, né, Rafael? Foi quinta-feira, porque o curso aconteceu nas quintas-feiras, e ó, para vocês que acham que aqui é arcaico, não, quando a gente formulou o curso, a gente já formulou as aulas que nós íamos dar, e o curso estava marcado para terminar ontem, só que a gente deu essa semana todinha de revisão, então foi 20 mais 4. Então foram 24 aulas, tá? Então, gente, mas a gente não está aqui para falar de mim e de Rafael, a gente está aqui para dizer para vocês algumas palavras e eu acho que às vezes eu falo demais. Eu já falo demais e às vezes quando eu falo demais, Rafael fala de menos. E assim como eu fiz no curso Biologia em 30 dias, eu vou deixar para Rafael proclamar 100% as palavras que ele com certeza tem para dizer para vocês com relação a domingo, em todos os aspectos e em todos os contextos. Pois antes de mais nada, todo mundo que está aqui assistindo, eu sei que muita gente passa por aqui e não espera, sabe, não tem a oportunidade de escutar essas palavras, mas eu acho que todos nós somos multiplicadores, independentemente de onde nós estejamos, né? E, assim, todos que estão aqui assistindo essa aula no YouTube têm uma história. Então, todo mundo aqui tem uma história diferente para contar, todo mundo aqui tem uma vitória diferente para agradecer e todo mundo aqui tem uma derrota para chorar, né? E eu acho que todo estudante tem muito mais histórias para nos ensinar, Patrick, como professores, por tudo que nós já passamos, do que qualquer um de nós aqui, com toda a nossa experiência. Então, eu acho que antes de mais nada, antes de vocês pensarem como será domingo, é que vocês se orgulhem do caminho que vocês trilharam. Eu sempre bato nessa tecla de que os nossos alunos, eles precisam se orgulhar do caminho que eles trilharam, porque cada um de vocês tem uma história diferente para contar. E pelo fato de ter uma história diferente para contar, cada um de vocês é que sabem os percalços que vocês passaram para chegar até aqui. Rafa, mas e se não der certo? E se as coisas não forem do jeito que eu imaginei? Todos nós, pessoal, temos que ter... Eu sempre carrego essa frase comigo, eu sempre trago isso para os meus alunos. O nosso maior aprendizado na vida é aprender a perder. E quando a gente aprende a perder, a gente adquire a capacidade de entender por que determinadas coisas não aconteceram no tempo que eu almejei. Não foi no tempo do meu planejamento. E sim no planejamento que a vida, que o destino me impõe. E muitas vezes é nesse momento que a gente consegue encontrar quais são os meus deslizes, quais são os erros nas minhas escolhas. E uma possibilidade que todos vocês aqui têm, e que eu acho que isso é válido, que é importante,
é que sempre há tempo para escolher. Sempre haverá tempo para vocês escolherem. Vocês sempre poderão fazer aquilo que vocês mais desejam. E além de tudo, gente, de tudo isso que eu falei para vocês, vocês precisam lembrar que, no fim das contas, a gente precisa de um propósito. A gente precisa de um motivo. A gente precisa de um destino. A gente precisa entender que a gente veio para cá para ser feliz. E o fim da estrada não é a universidade. O fim da estrada não é terminar aquele curso. O fim da estrada não é morar sozinho. O fim da estrada não é conseguir um bom emprego, sabe? Isso aí são meios, isso aí são caminhos que a gente trilha durante nossa vida inteira. Então, outras dificuldades vão surgir, outras oportunidades vão aparecer. E eu imagino que a confiança que você deve ter nesse momento é na sua história. A confiança que você precisa ter é no orgulho que você tem daquilo que você trilhou, daquilo que você fez. Porque, assim, sempre vai ter alguém do lado de vocês, e muitas vezes na família, às vezes um amigo, às vezes um conhecido, que tem uma dificuldade tão grande de aceitar a história que ele precisa diminuir alguém, que ele precisa fazer com que sua conquista não seja o suficiente. E sempre, gente, há motivos para comemorar. Independentemente de como seja a prova de domingo, sempre tem motivos para comemorar. Seja um local de prova melhor, seja você ter acertado mais questões, seja você ter acertado aquela questão que você tinha tanta dificuldade e passou a entender, seja você ter ter encontrado um sentido, diante de toda essa situação que a gente está vendo, vocês estarem fazendo a prova, para mim já é uma vitória muito grande para todos vocês. Vocês poderem ter a educação virtual, vocês poderem ver tudo isso, tirarem suas dúvidas, tudo isso, gente, é motivo para comemorar para muita gente. E aí, vocês precisam entender que quando a gente encara isso como vitória, a gente consegue valorizar cada passo da nossa história. E a gente consegue perceber o quanto vitoriosos nós somos. O quanto a gente conseguiu chegar. Mano, eu cheguei. Não importa a data, não importa a hora, não importa o dia, não importa o universo, não importa qual é o planeta. Mano, eu cheguei. E é isso que vocês precisam entender. Nossa, mano. Palavras belíssimas de Rafael. E eu acho que ele já disse tudo, tá? Para vocês. Disse tudo. Eu agradeço aqui, tá? Queria poder agradecer a todos, de um por um, que acompanharam esse curso. E mais uma vez, aí, Rafael, a gente conseguiu começar um projeto e terminar um projeto, né? A gente não se vê tanto, eu e Rafael, a gente se vê mais online aqui, mas todo projeto que começamos, terminamos, e você é o seu objetivo é o nosso objetivo, tá? De antemão aqui, agradecer a Kelly, que tá com a gente desde o começo. Kelly, gratidão, Kelly, pelo carinho, tá? Kelly parece, Rafael, que é aquela fã que tá em tudo. Kelly tá... E ela assiste as aulas de química também, mano. Assiste tudo, assim, pergunta e tal. Acho muito massa. Kelly tá aqui, Kelly tá no Instagram, Kelly tá... Acho que Kelly tá até no meu Instagram pessoal, Kelly tá em todo canto. Então, Kelly, muito obrigado pelo carinho, Kelly, viu? Eu agradeço demais e tenho certeza que você vai ser um grande profissional. A Mila, que colocou aqui que estou passando por uma fusão aqui, mudando de estado físico de sólido para líquido. Tem um olho... Exatamente, Kelly, é isso mesmo. A gente está aqui para motivar vocês, tá? O que falta é essa motivação que Rafael deu. Mas é isso. Mas, com relação a amanhã, para poder terminar aqui o momento, eu sou o tipo de professor que sou louco. Amanhã eu tiraria para descansar. Sendo sincero, tiraria para descansar, não vale a pena fazer nada. Não vale, não, nem revisão, não vale, não. Não vale. Eu tiraria
hoje para ir dormir bem, amanhã acordar tarde, olha só o que eu faria. Eu iria assistir um filme hoje antes de dormir, dormiria tarde, ficaria de boa, amanhã acordaria tarde, tá? Almoçaria de tarde, faria alguma leitura de alguma coisa bem tranquila mesmo assim, só para ler algum site, de algumas notícias dos últimos anos, sem estar nem estudando. Domingo, no sábado à noite, assistiria outro filme, iria dormir, e se eu estivesse morando em um lugar que a minha prova fosse próxima à minha casa, eu acordaria cedo no domingo, Rafael, e iria fazer uma caminhada. O que é que tu acha? Escutando uma boa música seria o interessante. Escutando uma boa música, chegaria em casa, tomaria um banho bem massa, almoçaria mais cedo, né? Almoçaria lá por volta das 10h30, aquele almoço bem light, e me organizaria para ir para a prova, iria para a prova e faria uma prova do caralho, e quando saísse, iria comemorar o meu gabarito. Agora sim, gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Não faz sentido... Rafael, eu vou dizer aqui uma coisa, Rafael, que agora é que eu vou saber se tu concorda, se a gente é amigo mesmo raiz, viu? Gente, não faz sentido tu ver correção de prova de Enem. Concordo, 100%. Vá só ver o gabarito, homem. Pra quem tu quer saber como é que resolve a questão? Ó, live, o tal página tá resolvendo a questão. Foda-se, homem, já passou, cara. Eu só quero o gabarito mesmo e pronto. Eu fico gente. Não é o momento de saber como foi que você errou. Se matando para poder fazer a pergunta, não vai fazer diferença alguma. O que importa é saber se você acertou, se você errou. E eu fico vendo aí, mano, professores se dedicando para fazer aquela correção. Não, eu faria a correção da prova do Enem depois, para dar revisão para o ano que vem, para o próximo Enem. Porque, Rafael, eu acho que a prova do Enem é a única prova que isso acontece, porque o concurso público não tem correção de prova do concurso da Caixa. Quem porra quer saber disso? Eu quero saber do gabarito, homem. Quer saber qual foi a que errou e qual foi a que acertou. E pronto. E é o que vocês têm que fazer, não tem que ficar negócio de lá. Por isso que eu e Rafael, a gente não vai fazer isso. A gente já tá nessa maturidade. Não, mano. Olha aí nos sites, só o que tem é site, Instagram, Facebook, o pessoal divulgando. Vai lá, corrige teu gabarito e vai pro abraço. Então, gente, exatamente. Rafa, mais alguma coisa? Tranquilo demais. Só o link, né? O link da live de Rafa, eu vou estar colocando aqui agora. Rafael colocou no grupo. Mandei para tu aqui. Rafael colocou no grupo também aqui. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Para quem quiser ir para Rafa, tu vai falar de que hoje na tua live? Hoje eu vou falar de 3 temas que caem muito também no Enem. Funções orgânicas. Vou motivá-los também. Hoje vou falar um pouquinho também sobre eletroquímica, que eu não falei ainda. E por último, vou falar sobre forças intermoleculares. Então, gente, é isso, tá? Semana que vem a gente volta com tudo no canal Biolodúvidas. Vai estar rolando aí no canal Biolodúvidas vídeos para o ensino superior toda segunda-feira, tá? Curiosidades, toda segunda, toda terça-feira vai estar rolando vídeo de curiosidade. Às quartas-feiras é de Rafael, com algum conteúdo aí que ele vai estar postando. A quinta-feira é temática livre aqui no canal, porque pode estar acontecendo lives. E na sexta-feira, provavelmente, é vídeo dando alguma opinião sobre alguma coisa e alguma dica. E final de semana é feriado. Gente, foi um prazer estar com vocês. Like, considera, deixa teu testemunho nos comentários, meu amigo Rafael. Um abraço, querido. Valeu. Um abraço. Tchau, minha gente.